Bom dia a todos, é uma alegria estar mais uma vez aqui. Agradeço a todos aqueles que porventura estejam assistindo este vídeo, para que juntos nós possamos estudar um pouquinho e crescer um pouquinho, entendermos juntos um pouquinho a revelação que Deus tem para nossas vidas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como é difícil nós obedecermos a Deus, sobre como é difícil nós sermos cristãos na prática. É muito difícil nós agradarmos a Deus através da obediência, através de seguirmos tudo aquilo que Ele nos orienta. É sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. E para isso, eu gostaria de pedir que acompanhem uma leitura que será feita lá no livro de Lucas, no capítulo 6, dos versículos 27 até o versículo 36. Nos diz assim a palavra de Deus: Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não o impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo aquele que lhe pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Amém. Esse texto ele tem uma série de ensinamentos para nós que nós devemos nos esforçar por segui-los. Tudo que a Bíblia tem a nos oferecer é para o nosso crescimento, é para que nós possamos aprender qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Eu acredito que a maioria de vocês já tenha ouvido falar em Mahatma Gandhi. Gandhi foi um homem mundialmente conhecido porque ele procurava promover a paz entre as pessoas. Ele era um homem que pregava a não violência. Ele, para atingir os seus objetivos, o que ele costumava fazer era jejuar. Ele ficava dias e dias sem comer, apenas tomando água, em forma de protesto, para conseguir aquilo que ele queria. E Gandhi era um homem bastante respeitado entre as pessoas. Justamente por isso, porque os valores, aquilo que ele pregava, eram coisas boas, eram valores bons, todo mundo reconhecia isso, e a maneira que ele usava para chegar aos seus objetivos. Ele pregava a não violência e apenas jejuava. Era essa a maneira que ele tinha. E por isso ele sempre foi muito respeitado entre as pessoas. Eu ouvi uma história que certa vez perguntaram para Gandhi se ele conhecia a Bíblia, se ele já tinha lido alguma coisa da Bíblia, se ele conhecia a história de Jesus Cristo. E Gandhi respondeu que sim, que ele já tinha lido a Bíblia, que ele conhecia Jesus e que ele realmente achava que a vida de Jesus era uma vida de um homem exemplar. Ele reconheceu que a Bíblia é um livro que traz fundamentos que são perfeitos para a vida humana. Né? São lições realmente muito profundas e muito proveitosas que existem na Bíblia. E então perguntaram para ele, mas se você leu e acha tudo isso da Bíblia, por que você não segue ao que a Bíblia diz? Então, por que você não se tornou um cristão? E Gandhi respondeu, sim, eu li a Bíblia, eu conheço Jesus. Agora, infelizmente, eu não conheci nenhuma pessoa que consiga seguir exatamente tudo aquilo que a Bíblia orienta. Então, isso para mim não é interessante. Se o que a Bíblia nos ensina é impossível que o homem possa seguir, ela não serve para mim.
Eu prefiro estudos e orientações que sejam práticas, que eu possa aplicar na minha vida e que eu possa orientar as pessoas para que elas também apliquem isso nas suas vidas. Por isso, eu não me tornei cristão e por isso que eu não sigo a Bíblia, porque eu não conheço ninguém que consiga seguir aquilo que a Bíblia nos orienta. Não é fácil nós sermos cristãos na prática, e não apenas na teoria. É muito bonito a gente falar que lê a Bíblia, que a gente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, que a gente segue o que a Bíblia nos ensina. Isso é muito bonito de se dizer. Mas nós conseguimos viver isso em cada momento das nossas vidas, em todos os dias das nossas vidas? Será que nós cumprimos tudo que a Bíblia nos orienta a fazer? A Bíblia nos ensina a sermos bons, a cuidarmos dos necessitados, dos que têm fome. A Bíblia nos ensina a promover a paz. E vamos analisar um pouquinho o que diz aqui esse texto que foi lido. Versículo 27 diz: Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam. Isso é muito bonito a gente ler, a gente ouvir, e eu acredito que todos nós que somos cristãos, nós nos esforçamos por seguir versículos como este. Né? Amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam. Nós, muitas vezes em nossas orações, nós pedimos a Deus por alguma pessoa que tenha alguma controvérsia conosco. Né? Isso faz parte dos ensinamentos bíblicos e nós nos esforçamos sim por cumprir esses versículos. E muitas vezes até nós nos sentimos bem por estarmos nos esforçando. Versículo 28. Abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Isso aqui que nós também nos esforçamos por cumprir. Abençoe os que os amaldiçoam. Muitas vezes, no bairro onde nós moramos ou onde nós congregamos, existem pessoas que falam mal, que criticam, não é verdade? Porque muitas vezes apenas com a intenção de derrubar, assim, de tentar nos fazer tropeçar. E nós, como cristãos, como pessoas que nos esforçamos por obedecer a Deus, realmente nós fazemos isso aqui. Abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Essas pessoas que muitas vezes nos ofendem, que nos olham com um olhar torto, lá vai o crente passando ali. Nós conseguimos orar por essas pessoas. Essas são orientações que, de certa forma, elas são subjetivas. Né? Nós vemos e depois, quando estamos no sossego do nosso lar, quando vamos fazer nossas orações, nós nos lembramos de versículos como esse e oramos por essas pessoas. Isso é muito bom. Nós temos que nos esforçar por fazer isso. Versículo 29. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Eu acredito que nem sempre, pelo menos é o que eu espero, né? Nem sempre nós nos envolvemos em confusões, em brigas que cheguem às vias de fato e você realmente sair trocando socos com uma pessoa. Mas essas situações até podem acontecer. Felizmente existem muitas pessoas que não passam por isso, nunca passaram por isso, nunca tiveram. Mas existem outras situações na vida de determinadas pessoas em que elas acabam se envolvendo em situações como essa. E também aqueles que são cristãos, que são tementes a Deus, se chegarem por qualquer motivo que seja a uma situação como essa, de sair trocando socos, realmente trocando agressões com uma pessoa, é possível que na hora ela se lembre de versículos como este aqui. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. É pouco provável que essa pessoa tome um murro e não faça nada e fique esperando que a pessoa bata outra vez. Mas o fato de nos lembrarmos de versículos como esse faz com que a gente se controle, com que a gente se esforce para não entrar no meio dessa briga da mesma maneira que a pessoa vem para cima da gente. Então eu não vou querer sair esmurrando, eu não vou querer sair batendo, de repente eu posso apenas me defender, ou se eu tiver que bater, eu posso não bater
para machucar realmente, mas apenas para interromper aquela situação. Por quê? Porque nós nos esforçamos por seguir as orientações da Bíblia. E essa é uma orientação marcante. Se nós vemos alguém passar por uma situação dessa, nós lembramos de versículos como esse. Se nós estivermos passando por uma situação dessa, mesmo na hora daquele estresse, é possível que nós nos lembremos de versículos como esse e nos esforcemos por segui-lo. E esses esforços que nós fazemos, quando você termina aquela situação, que você chega na sua casa, que você ora a Deus para agradecer, você acaba até se sentindo bem. Se você realmente se lembrou desse versículo e se você se esforçou por segui-lo. Isso nos faz crescer. Isso faz com que a gente se sinta bem, por estarmos nos esforçando por seguir aquilo que a Bíblia nos orienta.